que a gente possa assimilar o que for bom para cada um de nós. Peço então para me acompanhar no mantra da unidade. Esse mantra foi escrito pela ex-presidente da Sociedade Teosófica, Annie Besant. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno conosco, que ele é. Por isso, uno com todos os outros. Respiração lenta, profunda. Da Márcia, nossa presidente da loja, e o tema dela é extremamente importante, né? Que é a regeneração humana, uma nova consciência. Esses funcionam. Vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Bem, eu trouxe um tema aqui hoje muito relevante pelo momento que nós estamos passando, né? Que o planeta está passando, que nós estamos passando no momento. E esse tema a gente já conhece, já sabe de muita coisa que está acontecendo, né? Mas vamos refletir mais sobre ele. Quem sabe nos ajuda, né? Nos ajuda a pensar o que está causando, né? No fundo, tudo isso, né? Vamos refletir. É para a gente refletir. Não vou trazer soluções, para a gente refletir em tudo que eu vou falar, numa perspectiva espiritual, mais espiritual. Bem, a bibliografia é de Radha Brunier. Ela foi presidente da Sociedade Teosófica na Índia durante muitos anos. Ela escreveu esse livro especialmente para a regeneração humana, eu achei muito interessante, e ele é um livro básico do trabalho, né? Mas também eu usei a Mãe Terra Contra-Ataca a Humanidade, que fala mais sobre a questão ambiental, né? Do Leonardo Boff. E essa Jeanne-Marie White, ela tem vários livros publicados pela editora Teosófica. Ela tem um projeto lá em Goiás, um projeto educacional, porque eu vou falar um pouquinho também dessa educação diferente, tá? Pedacinho da educação, que é muito importante também para a regeneração. Bem, então, primeiro, a gente tem que começar falando sobre a contradição humana, a contradição que os homens têm, que a humanidade tem, né? As grandes contradições. Então, a gente vê que, apesar de todo o progresso científico e tecnológico, que a gente sempre fala, né? O homem está muito adiantado, né? Hoje nós temos um mundo, universidades espalhadas, temos instituições educacionais espalhadas pelo mundo, nós temos o sistema de comunicação instantânea, um mundo virtual, completamente virtual, nós falamos em inteligência artificial, né? Passou por aqui grandes instrutores espirituais, como Krishna, Buda, Jesus e outros seres iluminados que vieram aqui procurando ajudar a humanidade na sua evolução. Nós temos a medicina, que é a gente cada vez mais adiantada, né? Vacinas, nós temos a expectativa de vida cada vez maior, né? A cura de doenças que até outro dia não eram curáveis. Nós temos isso e muito mais coisas. O homem já foi para a Lua, já está quase chegando lá em Marte.
e a gente fica pensando, por que que acontece tudo isso que nós vemos? Tanta coisa ruim, né? Tanta coisa boa e tanta coisa ruim, é uma grande contradição, uma grande contradição. Então, nós estamos vivendo conflitos em todos os aspectos da vida. Crise em família, no trabalho, na saúde, na economia, a crise ecológica, então, que a gente está sentindo na pele, agora, nesse instante, crise social. Então, a pergunta é essa, né? A grande pergunta. Como é que pode uma civilização capaz de criar obras tão grandiosas no mundo da arte, né? Como se criou tanta coisa bonita, né? Poesias, no mundo da filosofia, das ciências, como eu já falei, e, ao mesmo tempo, viver tantos conflitos? Essa é a pergunta, essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Onde é que... É do ladinho esse? Então, é aqui. Então, tudo isso a gente já sabe, mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Isso todo dia está na mídia, né? A proliferação de armas e a sua distribuição, a grande produção de armas cada vez mais intensa em toda parte, né? Alimentando o quê? As guerras, que ainda existem muitas, são guerras permanentes, né? Em várias partes do mundo, né? Tráfico de drogas, superpopulação, isso tudo traz o quê? Extrema pobreza. E a extrema pobreza traz o quê? É lógico, degradação moral, toda espécie de horror. Nós temos 12% da humanidade vivendo ainda em absoluta pobreza. Nós temos 680 milhões de pessoas que ainda passam fome. Então, as mudanças climáticas, aqui nós vamos falar mais sobre as mudanças climáticas, né? E a degradação ambiental causada pelo homem, tendo como consequência da reação da Terra. O homem causa a degradação, pelos motivos que eu vou falar, mas todo mundo já sabe, né? E o planeta reage. Como é que ele reage? Com aquilo que a gente está vendo agora, né? Períodos de secas muito maiores, não é só no Brasil, é no mundo todo, chuvas mais destruidoras, como nós vimos lá no sul, né? Inundações, aquecimento global, florestas destruídas pelo fogo, uma recente pandemia que nós tivemos há 2 anos atrás, né? Foi uma das mais severas da humanidade, né? É que o mundo agora até reage logo, tem vacina, o tempo, se fosse há 100 anos atrás, ia matar muito mais gente, né? Bom, ainda vemos a exploração de pessoas por outras pessoas, uso de mão de obra infantil, a opressão feminina, e a pergunta é, o homem evoluiu? Basicamente, o homem não mudou. É isso que a gente vê. No último tema que eu falei aqui sobre doutrina secreta, eu falei sobre doutrina secreta, mas é um tema um pouquinho abstrato, tem muita gente que... Né? Então, uma senhora fez essa pergunta. Eu falei, pode fazer alguma pergunta. Eu pensei que ela fosse falar sobre a doutrina secreta, ela falou assim, mas o homem não evoluiu nada. Eu falei sobre uma coisa, mas não é, tudo está ligado, né? O que está na doutrina secreta também nos ajuda a saber o porquê que o homem não evoluiu, né? Essa coisa. Então, quando ela fez essa pergunta, me deu vontade de trazer esse tema aqui para a gente refletir. Bom, então é necessário que a sociedade humana se conscientize desses problemas. Isso implica em mudanças sociais, econômicas, mudança de atitudes, de hábitos, mudança de direção, de paradigma. Mas, para mudar tudo isso, ninguém muda isso se não mudar a consciência humana. Isso é mais difícil de mudar. E essa conscientização, ela pega uma parte das pessoas, não é? Uma parte. A grande maioria não tem essa conscientização, infelizmente.
A gente vê que, apesar, existem grupos, né, com consciência de todos esses problemas. Mas a grande maioria não deseja encarar esses desafios. E está muito longe de compreender que todos os problemas externos do homem é um reflexo do seu interior. Tudo que acontece, o clima, as guerras, os conflitos, saúde, educação, está no interior do homem. Se ele o melhor, se ele não mudar a sua consciência e não tratar do seu interior, esses problemas externos, eles não vão ser resolvidos. Então, nesse livro da Regeneração Humana, da Radha Villiers, ela começa com esse trechinho da Carta dos Mahatmas. A origem de todo mal, ele já falava há 100 anos, não é que ele fez, falou isso no início da Sociedade Teosófica, né? Os mestres, Kuthumi e outros. A origem de todo mal, seja pequena ou grande, está na ação humana, no homem cuja inteligência transforma-o no único agente livre da natureza. Ele é o homem, o único agente livre que tem a maior inteligência, né? Que já tem um corpo causal, já se individualizou, e ele nem sempre usa essa inteligência para o bem. Ele faz coisas maravilhosas e ele faz coisas muito ruins, né? Então, a gente tem que compreender a natureza humana. É o princípio de tudo, é a natureza humana que a gente fala aqui na teosofia, outros grupos espiritualistas falam, ensinam, é a nossa natureza. Se o homem entendesse, compreendesse, não estivesse ignorante nessa parte, talvez o mundo não estivesse assim agora. Então, a gente tem que compreender a nossa origem, de onde... A gente faz a pergunta, quem sou eu? Ou o que vim fazer aqui? Sou eu. O que eu sou? Eu sou a minha personalidade, eu sou esse corpo, eu sou minhas emoções, eu sou a minha mente. Não. Eu sou, em primeiro lugar, uma centelha divina. Eu sou uma mônada. A mônada é uma centelha divina. Então, eu trouxe esse desenho aqui, esse diagrama. Então, a nossa essência estava integrada. Esse aqui funciona com... Aqui? Não, a nossa essência estava integrada. A bolinha. É a bolinha? Vem no meio, mais para baixo. Aí, por aí. Bom, Assim, a bola cinza. Vai para baixo. Epa, agora sim. Agora sim. Agora eu não vi isso aí, né? Bom, a nossa essência estava... A nossa essência estava integrada a uma vida una. Nós éramos unos, era uma coisa só. Tá? Mas essas mônadas tiveram que fazer a sua viagem para descer a planos primeiro aos planos espirituais, até chegar ao plano material. Por que essas mônadas? Isso aqui é um pouco difícil de compreender. Se ela é divina, como é que ela vai ter que chegar aos planos materiais? As mônadas precisam ter essas experiências no plano material. Precisam, porque elas têm que ter a experiência da individualidade. Enquanto elas estão lá no uno, não são individualizadas. Elas têm que chegar aqui ao plano físico para se individualizar. Então, essas mônadas, essa essência divina está no plano monádico, ela vai passando para o átmico, o búdico, vai para o mental. Ela ia essência elemental 1, 2, depois ela vai para o astral, essência elemental 3, até chegar no físico. No físico, ela vive no reino mineral, ela vive no reino vegetal, ela vive no reino animal. Isso não é todas em conjunto a mesma coisa, né? São ondas
Isso aqui já é um outro estudo, mas dá para entender que essas mônadas precisam fazer essa descida. Quando ela chega no plano animal, ela se individualiza para o humano, tem as suas experiências no humano, até ela chegar num ponto de evolução que ela não precisa mais encarnar, não precisa mais viver essas experiências humanas, ela está super-humana. Então, ela vai voltar, mas ela vai voltar, ela vai reconquistar novamente o sentimento da unidade que ela tinha perdido, porque quando ela chega aqui, ela se individualiza e perde totalmente o sentimento de unidade. Ela é separada, está separada, ela se individualiza. Quando ela volta, ela vai reconquistar o sentimento da unidade de uma maneira mais profunda e intensa que a inicial. Aí é a parábola, está aí a parábola do filho pródigo. Aí é a história da parábola do filho pródigo. O filho pródigo sai da casa do pai para ter sua grande viagem, a sua peregrinação, para ter as experiências. E encontra o quê? Lá no físico, lá no fundo do poço. Ele vai se alimentar da comida dos porcos. O mais denso, né? O plano físico, os sofrimentos, etc. Quando ele se livra de tudo isso, ele vai voltar mais forte para a casa do Pai. Nós somos, cada um de nós aqui, somos divinos, somos uma essência. Talvez seja necessário que compreendam mais a nossa natureza, né? A gente sempre fala, nós não somos um corpo no espírito, nós não somos um espírito no corpo, né? Bem, então, os homens primitivos, eles se dividiram primeiramente em tribos, né? Clãs, nações, várias espécies de categorias dentro daquelas clãs, dentro das nações. Aí já começaram a se dividir mais e mais em castas. Aí começaram a se dividir mais em religiões, cada um do seu jeito, cada um do seu entendimento, e vão se identificando com aquela religião, com aquela casta, com aquilo tudo. Identificando-se cada vez mais com o seu grupo, tornando-se com o tempo cada vez mais individualista, como o homem é agora, cada vez mais individualista. Porque ele perdeu o sentido da unidade. Não temos mais o sentido dessa unidade. Tem que trabalhar para isso, né? Então, temos a sensação de que os problemas externos não foram criados por nós, que o resto do mundo é que criou a dificuldade. Mas, se olharmos atentamente, podemos verificar que, basicamente, a nossa natureza não difere dos demais. Nós temos a mesma natureza, todos nós, mas nós não sentimos isso, que nós somos unos. Nós não sentimos isso, né? Então, a causa básica dos problemas da humanidade está na carta, outro trechinho da carta dos Mahatmas. Não é nem a natureza, nem uma divindade imaginária que deve ser culpada, mas a natureza humana, que se torna vil em consequência do egoísmo, causa principal de todas as dificuldades da humanidade. A palavra egoísmo vem de ego, esse ego pequeno, né? O homem ele se identifica com o seu ego e se torna egoísta. Todo mundo é egoísta. Eu sou egoísta, uns mais, outros menos, mas somos egoístas. Então, para mudar essa situação, é necessário transmutar a condição interna do homem do egocentrismo para a compreensão da unidade. Nós estamos o quê? No caminho de compreender a essa unidade, passar a compreender, para depois perceber, para sermos menos egoístas. Então, a humanidade precisa transmutar a mente que nós temos, que é analítica,
fragmentada, que sempre compara para outro tipo de percepção, para o qual podemos falar, usar a palavra intuição, ou budi, que significa despertar da falsa realidade da qual a mente está presa. Nós estamos numa falsa realidade que somos isso, mas nós temos que trabalhar a nossa mente abstrata, que é onde está a intuição. Nós temos que trabalhar a nossa intuição. O primeiro passo para essa regeneração seria a compreensão da unidade da vida, como eu já falei, né? Ela não é um conceito intelectual, eu estou falando, todo mundo está compreendendo, eu estou compreendendo, mas isso não quer dizer que eu cheguei lá, porque não é uma teoria, é uma nova concepção, é um estado mental mais elevado que nos leva a perceber, não é só saber, a perceber essa unidade e não a divisão. Então, nós temos que trabalhar no sentido de não mais nos identificarmos com esse pequeno ego para fazer força, né? Para alcançar o nosso eu real. O nosso eu real é o nosso eu maior, o eu superior, a nossa alma, que está ligada à vida universal, que é una em tudo. Então, essa regeneração não costuma acontecer de forma repentina. É um trabalho de perseverança. Sempre que percebermos um pensamento não regenerado, precisamos eliminá-lo. Isso exige atenção constante e autoconhecimento. E a gente, o que fala aqui na teosofia, né? Quando nós fazemos meditação, né? As nossas meditações, e fora mesmo das meditações, o que a gente tem que fazer é, quando vier os pensamentos negativos, procurar colocar um outro positivo no lugar. Né? Os grupos devem trabalhar no sentido da investigação, reflexão, meditação, observação silenciosa, a fim de penetrar cada vez mais na nossa natureza interior. É isso que é a nossa busca, né? Penetrar na nossa natureza interior, através da observação. É só querer começar isso, nos investigar, nos observar, meditar, para conseguir coisas mais profundas. É um trabalho interno, difícil e demorado. A mudança fundamental seria do egoísmo para o altruísmo. Quando a gente perceber que a felicidade é um bem para todos os seres humanos e não humanos. Então, essa está o X da história. Mudar do egoísmo lentamente para o altruísmo. Bom, vivendo nesse ego, nesse egoísmo, a tendência é de que o homem sempre procure o melhor para si mesmo. É o que a gente vê, nós procuramos a melhor casa, o melhor conforto, o melhor sempre, do grupo ou de nós mesmos, né? Nesse contexto em que vivemos, criamos essa sociedade que nós temos agora, a sociedade. Essa sociedade está baseada no egoísmo, muito no egoísmo, e não no altruísmo. Mesmo que exista gente menos egoísta, a sociedade está baseada no egoísmo. E esse egoísmo recebe várias denominações. Economia especulativa, que vai beneficiar grupos, né, pessoas. A competitividade do nosso sistema, a lei da oferta e da procura, e todas essas leis da economia são leis egoísticas, não são leis altruísticas. Nós vamos ter que mudar tudo isso, mas para mudar tudo isso, tem que mudar o ser humano. Por onde começar? Nunca circulou. Então, vamos pensar muito bem nisso, que a gente sabe sobre isso. Nunca circulou tanto dinheiro no mundo. E, ao mesmo tempo, nunca houve tanta pobreza e tanta desigualdade social. Né?
Os bancos estão cheios de dinheiro, abarrotados de dinheiro, financiador, mas a pobreza está aí. Temos que começar a pensar que a mudança está em cada um de nós. Ah, mas o que adianta eu mudar se o outro não muda? Não. Vamos pensar em cada um de nós. Bom, há uma diferença entre transformação e regeneração. A regeneração é a transformação. E a transformação, elas estão ligadas, mas não é a mesma coisa. A regeneração, de acordo com o livro da Rada Brunier, que ela fala, é um novo nascimento. Não é um novo nascimento através da reencarnação, mas sim um nascimento interno. É aquele nascimento que é de trabalho interno, né? De procurar saber internamente, sentir que eu não sou esse corpo. A regeneração significa retornar à nossa própria natureza, que é a nossa verdadeira essência. Ah, mas estou longe disso. Mas se a gente pensar assim, nunca vai chegar, né? Se nós estamos aqui, é porque estamos na busca. Se eu estou aqui, porque eu estou na busca. Bom, tem 2 pontos importantes para o trabalho da regeneração humana. O primeiro ponto é o trabalho com o Dharma. E o outro ponto, muito importante, é a educação dentro do nosso ciclo de vida. O Dharma, existe karma, que é a lei do equilíbrio, né? E existe o Dharma, são coisas bem diferentes. O Dharma é aquela necessidade que a nossa alma expressa para executar é o nosso propósito de vida. O Dharma são todas aquelas experiências que trouxemos de todas as vidas, e aquela experiência nós vamos ter que colocar naquela existência presente. É aquilo que eu tenho que fazer nessa existência. Esse é meu Dharma. Nem todos descobriram ainda o seu Dharma. É aquela vontade. Tenho vontade de fazer aquilo, é o meu propósito, é o meu Dharma. Ele pode ser simples, pode ser complicado, mas é o seu Dharma, né? Então, esse propósito, esse Dharma, ele pode se manifestar de várias coisas. Por exemplo, a pessoa que vai ajudar outros que necessitam, viver em contato com a natureza e ter vontade de preservar, amar a natureza e preservar, de comunicar sabedoria e conhecimentos, de criar algo novo em sua vida, aquele que organiza coisas, aquele que cozinha, que sabe cozinhar, que se interessa por uma alimentação melhor, é o Dharma. O Dharma de curar é um grande Dharma. Todos os Dharmas são grandes, né? Todos eles. Se é feito com amor, é um grande Dharma. Outro ponto, a educação dentro do nosso ciclo de vida. Então, a vida é um ciclo, né? Nós nascemos, vivemos, morremos. Nesse ciclo, nascer, viver, morrer, é um aprendizado, né? Que esse aprendizado não está consolidado, porque nós temos que nascer de novo, aprender mais, nascer, viver, morrer, aprender mais, outro ciclo, né? Então, ele vai se consolidar quando a gente aprender como ser, e como viver e como morrer sem apegos. Esse é um aprendizado, sem apegos. Eu trouxe o Krishnamurti para falar de educação, porque o Krishnamurti não pode ser... Ele viveu muito tempo na sociedade teosófica, né? Ele foi quase que criado na sociedade teosófica. Ele foi um filósofo, depois ele saiu da sociedade teosófica. Ele trabalhou muito na educação. Ele foi um grande filósofo, escritor, palestrante indiano, e ele já acreditava numa educação voltada para o desenvolvimento de um novo ser humano, isso no começo do século. Mais livre, mais criativo, com maior senso crítico. Isso é o que a gente fala, uma escola que seja mais leve a criança a ser mais criativa, ser mais livre,
Isso a gente fala, nós tivemos educadores que também propuseram isso, grandes educadores, mas nunca se pôde consolidar numa educação, porque o sistema é completamente diferente dessas escolas, o sistema que nós vivemos. O novo modelo de educação, mais abrangente, que deverá suprir as necessidades das seguintes áreas. Consciência, está errado se está faltando alguma coisa. Uma consciência socioambiental e planetária, que está faltando nas escolas, né? Mais agora, então, um desenvolvimento, não só o desenvolvimento físico, emocional e espiritual. As escolas geralmente desenvolvem físico, emocional, mental. Esquecem, não desenvolvem espiritual. As escolas religiosas não quer dizer que a religião vai ensinar tudo isso. Nem sempre. Pode e pode não levar à espiritualidade. Pode ser uma escola religiosa e não ter espiritualidade, não trabalhar tudo isso, né? Ou pode também ajudar. O mestre Descartes, que ele foi um mestre tibetano, né? Ele, no livro Educação para uma Nova Era, ele foi psicografado por Alice Bauer, bem conhecida, Alice Bauer. Então, ela psicografou do mestre Descartes. Ele mostra que a educação deve se preocupar em preencher aquela lacuna entre os três aspectos da mente, que são aquilo que a gente fala aqui, a mente interior, o nosso pensamento concreto, a nossa alma e a mente superior. Essa seria a educação ideal, que trabalhasse nossos três corpos. Esse livro, Design para um Novo Modelo de Educação, essa Jean-Marie White, que eu falei que faz um trabalho na sociedade filosófica, escreve muitos livros bons. Ela faz uma comparação, né, entre a construção de um edifício com a construção mental dos seres humanos. E onde se pode projetar pessoas mais criativas, portadoras de uma nova consciência, mais pacífica e humanitária. Entendeu? Isso é tudo para mostrar que são inúmeros educadores que propõem uma educação renovadora, uma educação para isso que está, para melhorar a humanidade, o mundo, etc. Mas se implanta em pequenos grupos, né? A Sociedade Teosófica, o ano que vem, vai ter uma escola, né, fundamental lá. Tem uma escola fundamental lá em Brasília. Bem, uma escola nesse estilo. Bem, vou falar um pouquinho do trabalho da Sociedade Teosófica na regeneração humana. Então, nós temos esse primeiro objetivo, que a gente sempre fala aqui. O primeiro objetivo é o principal objetivo, né? É despertar a fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, cor, gênero, e é, sem dúvida, a sua essência. Então, a regeneração é o principal objetivo da Sociedade Teosófica, porque fraternidade e regeneração é a mesma coisa, né? E o trabalho da Sociedade Teosófica, então, é oferecer bases, né, para essa investigação, porque, além de todo o estudo dos livros, das palestras, nós orientamos a fazermos meditação, observação e o autoconhecimento. O autoconhecimento, né? Então, essa investigação de nós próprios, né, através da inspiração dos grandes mestres de sabedoria, das obras de Blavatsky e de outros grandes pensadores. Então, terá que unir as pessoas que tentam compreender nesse plano físico a suprema verdade e a unidade, chegar na compreensão e na percepção dessa unidade. A Terra em desequilíbrio. Aqui, nós vamos falar um pouquinho. Até agora eu falei do ser humano, né? Da regeneração humana. Vamos agora passar para o nosso planeta. Todo mundo já sabe que ele está. Está em desequilíbrio, né? Ele está aquecido demais,
Tem uma parte que é gelada, outra parte que está pegando fogo, né? Então, a Terra, de acordo com o livro do Leonardo Boff, ele tem livros ótimos falando de coisas ambientais, ecologia, né? Ele chama a Terra de Pachamama. Pachamama, os índios, né, lá nos andinos, que chamam a Terra de Pachamama, quer dizer Mãe Terra. Pachamama, Mãe Terra. Ela é generosa, ela tudo nos oferece, ela não tem culpa do que aconteceu, nada, coitada. Ela não tem culpa. Mas, pela ação humana, ela se encontra em desequilíbrio. O que o homem fez? Não é de hoje, não é de hoje. Ele avançou sobre a natureza, destruindo florestas, levando consigo o habitat dos animais. São retirados combustíveis fósseis, madeiras, minérios, para um consumo muito maior do que a Terra pode oferecer. Então, a partir da primeira revolução industrial, já se começa a devastar o planeta, né? A retirar tudo. Naquela época se pensava, e ainda se pensa, que não tem mais limite, que se pode retirar sempre e sempre e sempre. Mas os limites da sua capacidade são transgredidos, né? E ela não está sendo tratada com amor e respeito, né? Então, estamos vivendo um verdadeiro caos planetário em todos os aspectos. Nós somos os grandes agressores. E a reação da Mãe Terra. Não cuidamos bem dela e ela reage. Ou nós mudamos a nossa relação com a Terra, ou a Terra poderá não mais nos querer. Ela não está mais querendo em sua superfície. Vai querer nos expulsar. Outras coisas interessantes que é bom a gente falar é que 60% do fator humano da mudança climática se deve à agricultura intensiva. A agricultura intensiva é quando não se dá a terra não descansa, não se dá o descanso para a terra. Se planta aquele produto em todas as épocas do ano, forçando a terra com produtos químicos, pesticidas, etc, etc, né? E para produzir, para vender mais, lucrar mais, etc, etc. Então, aí está o egoísmo. Impõe-se, então, uma reflexão sobre nossa relação com os animais que consumimos, em especial com o sofrimento. Outra coisa, né? Milhares e milhares de animais são mortos, assassinados, todos os dias. Isso causa o quê? Karma. Um karma terrível para a humanidade, né? Seria, então, necessário menos de 1% do que o mundo investe em armamentos para poder colocar cada criança na escola. Então, isso estaria resolvido, cada criança na escola, comendo, se alimentando, se não se gastasse em armamento. Se a gente vê a Terra na perspectiva das naves espaciais, a gente vê que a humanidade forma só uma só entidade. A gente não percebe que aqui está o humano, aqui está a terra, aqui está a montanha, é uma coisa só. O homem e o planeta é uma coisa única, é uma célula. É uma célula, não se percebe quem é homem e quem é terra. Porque o homem faz parte da terra. A palavra homem vem da palavra humus, quer dizer, terra fértil. Fértil. Adão, primeiro homem, quer dizer terra arável, homem e terra. Nós somos constituídos dos mesmos elementos da terra. Então, o homem vem saqueando, principalmente no último século, né? Começou lá na primeira Revolução Industrial e vem cada vez mais, né? Ele precisa mais e mais e mais combustíveis, né? Retirar tudo que a terra tem lá embaixo, em cima. Então, se retira as riquezas do solo, do subsolo, do ar, do mar, em todas as partes, não se dando conta de que a Terra é um planeta finito, ele acaba também, tudo acaba. E fica fazendo falta, se retirar muita coisa, fica faltando para o equilíbrio dele. Tudo é necessário que está aqui.
E ele não suporta um projeto infinito, que os homens acham que é infinito, de acumular o mais possível de bens materiais para o desfrute humano, baseado na avidez insaciável, na sua missão de lucrar cada vez mais. Aí está aquela coisa do egoísmo, né? O ego humano. Então, a reação da Terra a essa violência se manifestou por eventos extremos, como nós sabemos, vários vírus, né? Que já melhoraram por causa das vacinas, né? Vírus, Zika, chikungunya, ebola, dengue, por causa do aquecimento global. A dengue tem o ano inteiro, né? Coronavírus e pode aparecer outros vírus ainda. Ela está enviando sinais de que adoeceu, perdeu seu equilíbrio, aquecendo-se de forma crescente, formando tufões, tsunamis, nevascas, estiagens, inundações, como nós já falamos, né? Agora, eu trouxe aqui algumas fotos aqui, devastação das florestas, o que causa, as bactérias. Eu já mostrei isso online uma vez e eu achei interessante mostrar novamente. Aqui, ó. Os homens vão devastando as florestas. Por que eles devastam, né? Para plantar, para criação de gado, para plantar, para fazer condomínios de luxo. Então, eles vão devastando. Os animais que viviam aí vão para as cidades. Vão para as cidades. Aqueles animais levam para as cidades o quê? Vírus, bactérias, contaminando também as pessoas. Isso pode acontecer aqui, ao redor da nossa cidade, ao redor de tudo, né? Aqui está mostrando também que o solo está contaminado, né? Os elementos urbano contaminam a terra, as sujeiras urbanas, as lixeiras, os postos de gasolina, os óleos, os gasodutos, né? Contaminam o solo está contaminado, a terra está contaminada pelos pesticidas, depósito de produtos perigosos, estação de abastecimento de água. Então, solo contaminado, a terra contaminada, e vai para tudo para a atmosfera, né? Os produtos azotados e sulfurosos para a atmosfera, e cai em forma de chuva ácida, né? Para aí tudo que é ácido vai para volta novamente para o subterrâneo. Quer dizer, toda essa coisa vai para cima e vai para baixo, vai para cima e para baixo. Aqui também eu tinha mostrado, quando eu falei sobre o Covid, né? O desmatamento, outras mudanças desmatamento e outras mudanças no uso do solo, o comércio ilegal e irregular de animais silvestres, a intensa produção agrícola e pecuária. Nós temos lugar para tudo. Também podemos ter outros métodos, né? de agricultura, de criação. A resistência aos antibióticos, porque se usa muito antibiótico, né? Ficam resistentes, né? Os micróbios ficam resistentes aos antibióticos, e tudo isso causa mudança climática. Bom, mudança de ideias, hábitos, organização social, visão de um modo sustentável de vida, quer dizer, tudo que se retira tem que se repor, madeira ainda se repõe, né? Mas o que se retira, o petróleo, minérios e carvão, não dá para reformar, né? Caso contrário, repetiremos sempre de forma pior. Aí é que está, uma visão espiritual do mundo, é isso que a gente quer trazer aqui, né? Que nós falamos sempre, a visão espiritual do mundo, fundamentada em valores, com a inter-relação de todos, a cooperação, a solidariedade, o cuidado com tudo que existe, o respeito, a veneração à natureza, em face da majestade do universo. Resgatar o coração, o afeto, a empatia, a compaixão.
Então, nós devemos passar de uma sociedade consumista, que devasta a natureza, para uma sociedade que conserva, cuida de toda a vida e que se habitue com o consumo responsável e combativo. Passar de uma sociedade consumista não é fácil, né? Mas temos que ter, pelo menos, a nossa consciência e saber disso. Bem, se tivermos coragem e firmeza, descobriremos que os problemas do mundo são o reflexo de nossas contradições. Tudo que eu falei no começo, lá, nossas contradições. Tudo que acontece são as nossas contradições. Fazemos uma coisa, falamos uma coisa, fazemos outra e vice-versa. E que a única maneira de solucioná-los, resolvendo, tudo está no nosso interior. Trabalhar o nosso interior, né? Temos que trabalhar para uma alimentação ecológica, né? Prestar atenção no que nós compramos, no que nós comemos, para as energias renováveis, né? Uma economia baseada na sensatez, no respeito ao meio ambiente, às pessoas. Bom, aí tem eu não pude deixar de colocar aqui a encíclica do Papa Francisco, que ele diz que tudo está relacionado com tudo. Ele está falando aí da lei da causa e efeito. Ele é católico, mas ele falou da lei da causa e efeito. Todos os seres do universo da Terra, também nós seres humanos, somos envolvidos por redes intrincadas de relações de toda sorte, que nada existe fora dessa relação. Nessa sua encíclica, ele tem uma encíclica ecológica. Ele lamenta: nunca maltratamos e ferimos nossa casa comum como nos 2 últimos séculos. Agora eu estou falando aqui da lei da causa e efeito. Também, na física quântica, começo do século XX, né? Esses 2 físicos aqui, Werner Heisenberg e Niels Bohr, eles confirmam que estamos envolvidos por redes intricadas de energia. Tudo que nós fazemos de mal volta na mesma proporção. Tudo que nós fazemos de bem volta na mesma proporção. Está falando da lei do karma, do causa e efeito. Imagine o que o nosso planeta não tem de karma e o que tem de receber de ruim e alguma coisa boa também, né? Nossos pensamentos e ações são energias que podem ser positivas ou negativas e que voltam na mesma proporção. É a lei de causa e efeito. Nossos males individuais são os males da humanidade. É o homem, quer dizer, nós é que plantamos e criamos causas. É a lei kármica, infalível, que ajusta os efeitos promovendo a harmonia universal. Tudo que está acontecendo agora, os tufões, o caos, a gente fala o caos. Isso, essa reação da Terra é para o equilíbrio. Esse caos é a lei de causa e efeito. A Terra está querendo se equilibrar. É a lei da harmonia. A gente fala o caos, mas depois do caos pode vir uma coisa boa, talvez, né? Depois de tudo que está acontecendo de mal, quem sabe a Terra vai se harmonizar, né? Um novo paradigma se impõe, que alcance uma consciência coletiva, né? Um paradigma agora tem que ser cosmológico, né? Porque nós estamos interligados com o cosmos. Eu vou falar um pouquinho de transição planetária. Transição planetária foge um pouquinho dessa reação da Terra, que tudo que eu falei, do desequilíbrio da Terra. A transição planetária, que se fala muito, né? A gente pega a internet aí, é o fim do mundo, apocalipse e tal, etc. Como é que nós vemos essa transição planetária aqui, espiritualmente, né? Ele está mesmo, a Terra está em pleno processo de transição, mas é um processo natural.
como ela deveria estar mesmo. É um processo natural, como todos os planetas, todos os que existem, têm, é uma transição natural, né? É uma readaptação de novas energias. Se nós estamos evoluindo, o planeta também está evoluindo junto com a gente. Também tem que evoluir. Então, ele precisa de novas energias mais sutis para essa evolução. O que está acontecendo é que está difícil para entrar novas energias, porque o planeta está muito carregado de energia ruim, né? O planeta está envolto em energias muito pesadas e ruins. Então, essas energias sutis, que são seres que estão trabalhando pelo planeta, não só agora, há milhares de anos, milhões de anos. Então, o planeta está sempre em evolução, constante, né? Então, essas energias boas não estão chegando aqui. Está difícil chegar, não é? Então, para que essas energias cheguem, é preciso limpar a energia do planeta. É isso que a gente tem que fazer, trabalhar para limpar a energia do planeta. Porque está contaminada não só pelo inconsciente coletivo, que é muito ruim, inconsciente coletivo, de cada um, de cada grupo, da mídia trabalhando, que é coisa mais material que a mídia trabalha, né? Muito matéria, né? Os pensamentos negativos, as guerras que acontecem, a luta pelo poder, tudo isso é energia pesada. Então, as energias sutis, elas encontram muita dificuldade para entrar. Então, nós, né, que estamos buscando, somos buscadores, né, temos que ter a consciência de fazer um trabalho, né? Temos que fazer um trabalho coletivo para realizar essa limpeza, para que o planeta possa sair um pouquinho dessa situação. Essa situação, esse apocalipse aí. O apocalipse é a luta entre o bem e o mal. O apocalipse é isso, não é o fim do mundo, nada, é a luta entre o bem e o mal. Então, gente, o que podemos fazer depois de tudo que nós estou falando e nós sabemos de tudo isso, né? É o que a gente sempre fala, podemos fazer o quê? Meditação individual ou em grupo em prol da paz, emanando boas vibrações ao planeta. A meditação é a coisa muito importante, porque é o autoconhecimento. A meditação chega ao autoconhecimento. Podemos chegar ao autoconhecimento, mas não ficar só na meditação, porque a meditação nos ajuda a entender tudo o que está se passando, né? Fazer meditações em grupo, etc. A postura de gratidão, a gratidão é um sentimento muito importante e forte. Agradecer sempre, né? Desde a hora que nós levantamos, agradecemos. O autoconhecimento, que é voltar-se para dentro, para se entender a unidade da vida, e ter conhecimento também que existe uma fraternidade branca, que são seres evoluídos, que estão conosco, desde os primórdios, né? Eles estão trabalhando pelo planeta, nós não estamos sozinhos. Eles estão aqui com a gente. Só que eles não podem fazer milagre. Eles não podem fazer por nós o que nós temos que fazer. Eles poderiam, não, fazer um milagre aqui. Não, não acontece isso. Nós somos mônadas que estamos aqui para fazer experiência, para aprender, né? Somos essência, e que nós temos que fazer isso sozinhos, né? Chegar lá. Nós. Aí é que está o X da história, nesse mistério todo, né? Nós é que temos que fazer esse trabalho, nós seres humanos. Caso contrário, não sei o que poderá acontecer. Não sei. Ninguém sabe. Bom, fica aqui umas perguntinhas para refletir. Quem depois quiser
eu vou terminar aqui com essas perguntinhas. Quem quiser refletir, falar sobre comentar alguma coisa. Se alguém também discordar de alguma coisa que eu falei, também pode. Então, seriam 3 perguntinhas assim. Será? A gente fica pensando, né? Será que o problema ambiental poderá ser solucionado sem que se aborde a avidez insaciável da sociedade do consumo? Como que a gente pode, né? Eu sou tão, assim, eu tenho esse poder para essa sociedade de consumo tão forte. Quem sou eu? Como é que eu posso lutar contra uma coisa assim, né? Segundo, será que estamos comprando objetos que não são necessários? Às vezes a gente compra o que não é necessário. Será que aquilo que eu estou comprando, aquela roupa, aquele alimento, será que aquele não está causando mal para o meio ambiente, né? Aquele alimento que eu estou comprando? Será que podemos modificar a nossa atitude em relação à exploração dos recursos naturais? Ou será que também estamos participando desse processo? Nós estamos participando desse processo conscientes ou inconscientes? Nós estamos participando desse processo? Bom, então eu termino aqui sobre regeneração, é o que eu trouxe aqui para vocês, e espero que vocês tenham até gostado, porque é um tema assim que a gente também ouve muito e sabe muito, né? Não é verdade? Então é aí. Então aqui eu só vou namastê, paz para todos os seres. Eu vou fazer o encerramento, eu vou fazer o encerramento agora, e depois a gente passa para o